Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alpha Photobook, Assis, Album e Foto e Café Ananias. Alpha Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e prazo. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. Album e Foto, a plataforma mais completa e favorita dos fotógrafos, que ajuda a otimizar o seu fluxo de trabalho. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente! Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast nesse dia maravilhoso. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei que horas que vocês estão nos assistindo. E a gente tá aqui com duas presenças ilustres, mas eu não vou contar ainda quem são. É um tema que a gente não trouxe ainda, então eles estão inaugurando esse tema novo. E antes de começar, eu queria agradecer muito os nossos patrocinadores, Alpha Photobook, Assis, Album e Café Ananias. Por causa de vocês, esse podcast existe. Muito, muito obrigada. Gente, o tema de hoje... São duas pessoas muito importantes nesse ramo. Queria muito agradecer a presença deles. E eu queria apresentar para vocês Danilo Almeida e Cris Almeida. Sejam bem-vindos! Convidado de peso. Nós é que estamos honradas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz. E a gente vai falar de um tema, gente, que a gente ainda não falou, que é casamento. Vamos falar de casório. Yes, prazer imenso, gratidão aqui pelo convite. Já me falaram que você é um locutor, né? Não é? Olha. Caramba. Que ele gosta de falar E agora bem ele tá assim, dando uma misterioso. forçada. Ele é o locutor misterioso. Ah, podia ter colocado só sua voz de fundo, sem mostrar seu rosto, né? Caramba, quer fazer a chamada de novo, Eduardo? Sejam bem-vindos ao podcast Fotógrafas de Quinta, porém com conteúdo de primeira. Com vocês, Danilo Almeida e Cris Almeida. Vamos falar hoje de um tema bem bacana, gente, inédito: casamento. O vestígio do primeiro casamento data de 2350 a.C., gente. O casamento é uma das instituições mais antigas do mundo. Começou com o intuito de formar parcerias estratégicas e com benefícios econômicos para as famílias. Hoje, em nossa sociedade, a maioria dos casais busca o amor e a ritualização desse dia, o que transforma o trabalho do fotógrafo mais do que essencial. Casamento. Para o casal, o dia mais importante da vida. Para o fotógrafo, uma imensa responsabilidade. As imagens não são apenas lembranças visuais, mas encapsulam sentimentos, detalhes e momentos de um legado familiar, permitindo que futuras gerações sintam-se conectadas com as suas origens. Hoje trouxemos um casal que está arrasando na fotografia de casamento, conquistando mais de 640 prêmios, incluindo o título de Fotógrafo do Ano pela Bride Association, e troféu de primeiro lugar pela Fine Art Association e o reconhecimento como Top 5 melhores fotógrafos documentais de 2023 pela Photographer Keeping It Real. Ó, falei devagar para não errar, gente. Além de fotógrafos, são palestrantes dos maiores congressos de fotografia e hoje vocês ficarão sabendo um pouquinho dessa história deles, de como que eles estão na fotografia de casamento e as dicas do que eles têm para trazer pra gente. Então sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês e eu queria que vocês contassem um pouquinho como começou todo esse rolê aí. Que rolê é esse? Me contem. Maravilha. Bom, contar a história com a Cris. Ela é a storyteller. É storyteller. Bom, a nossa história, na real, ela começou em 96, quando a gente se conheceu e começou trabalhando juntos na área da saúde. Olha, tudo a ver. Só Os dois trabalhavam na área da saúde? Sim, só detalhe importante começar lá de trás para vocês entenderem que a nossa fotografia ela nasceu em 1996, praticamente 18 anos antes da fotografia entrar na nossa vida. 18, 16 anos. Mais ou menos isso. Mas a história foi em 96. A gente se conheceu trabalhando na área da saúde e, juntamente com a área da saúde, nós criamos e desenvolvemos o Instituto Brasileiro de Tai Chi Chuan. Já ouviram falar? Gente, Já. Né? E até explica a voz do Danilo. Por quê? Porque dentro das aulas de Tai Chi, ele conduzia também
as meditações. aulas de meditações. Você precisa trazer aula de meditação pra gente né? aqui. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos nossa escola, que é o Instituto Brasileiro de Tai Chi Chuan. Nós levávamos para empresas e para resorts. Então, assim, a galera ia relaxar, a gente estava lá ensinando o pessoal a meditar, a respirar. E usava muito a voz para que a pessoa desse uma desacelerada naquele momento onde ela estivesse fazendo a nossa aula. Aí você Então, fez com um isso, treino. a gente começou a treinar, a trabalhar as cordas vocais para alcançar um timbre no qual fizesse a diferença trabalhando em grupos. Então, ali, com o Tai Chi, a gente aprendeu a trabalhar com grupos, que no casamento a gente usa bastante isso. E um tom de voz mais tranquilo ajuda com que os noivos fiquem mais tranquilos no dia e curtam e aproveitem. Às vezes a gente vê um fotógrafo meio agitado, né? Eu? Sim, e a galera agita. Então, assim, o nosso objetivo é que nossos noivos fiquem tranquilos, confiem e deixem acontecer naturalmente. E isso acabou ali já ajudando a desenvolver o nosso estilo através do Tai Chi. Isso. Mas isso não, a fotografia Não, nada a ver. ainda não tinha a ver. Porém, naquela época não existia rede social. Então, como que a gente fazia a divulgação do nosso trabalho? A gente tinha uma câmera, a gente fotografava as nossas turmas, né, os nossos grupos de alunos, e a gente fazia panfletagem na cidade. Por Que cidade? conta, Mogi das Cruzes. Interior de São Paulo, conhece? Isso. Sim. E aí, por conta de ter a câmera, né? Então, reunião na casa da avó, sempre a gente levava a câmera, fotografava o pessoal, a família. E aí, há 10 anos atrás, o meu primo ia se casar. E aí, olha, eu gostaria muito de fazer o convite de vocês serem os padrinhos. Vocês aceitam? E a gente, olha, honrados. E todo o convite vem acompanhado. E eu gostaria também que vocês fotografassem. Nossa, mas existe padrinho fotógrafo? E aí a gente, como assim? Nossa. Aí, não, pra ter o registro. Aí vocês fazem o que a gente sempre faz na casa da avó, nos almoços. Falei, peraí, você tá doido. A aula de Tai Chi é uma coisa, reunião da casa da avó é outra, casamento é completamente diferente. Ele falou, não, é só pra ter mesmo o registro. E aí a gente aceitou o desafio, levou a Mentira, câmera. você teve coragem? Vestida de madrinha e fotógrafo. Eu ao era mesmo capaz, tempo. eu era E capaz aí? de contratar um fotógrafo. Gente, Eu mesma olha. pagar de medo. Pra você ter uma ideia, nós Vocês são corajosos. recebemos convite, só que detalhe, foi um casamento bem simples, tá, Super. gente? Então, assim, Mesmo assim. Muito intimista, só a família. Era só realmente Foi as pessoas quase- que estavam na é foi casa quase da um- avó. pessoa. Foi quase um jantar em família. Isso. Tá? Então, assim, a gente não tinha aquela regra, ó, tem que fotografar a entrada da noiva assim, o noivo entrando assim, pegar a reação do noivo, não. A gente ficou à vontade pra fotografar como um convidado. O que que um convidado faz? Vê a noiva entrando de frente, olha pro noivo se ele se emocionou. Se a tia se emocionou, que no caso é a mãe dele, a gente olhava pra avó se a avó se emocionou. Enquanto isso, a gente ia clicando. Só que a gente ia clicando sem a obrigação de Muito regras, leve. A gente se formalidade no movimentava, casamento. dava a câmera na mão do outro. E a gente adora, a gente Ia é como se fosse a trocando. gente mesmo querendo fotografar naquele Exato. momento, né? Exatamente. E aí ficou muito legal o resultado. Meu primo é evangélico. E aí, um amigo dele da igreja viu. E Nossa, na igreja. viraliza, né? Viralizou. Aí eu gostaria também que vocês fotografassem o meu casamento, que fosse nessa mesma pegada, tudo muito descontraído, muito à vontade, Você é muito madrinha? leve. Foi quase isso. E aí a gente começou dessa forma, né? Ainda mantivemos as nossas aulas de Tai Chi junto com o casamento, ali meio que num jogo de cintura. Tanto que as aulas a gente deu até 2018, a gente ainda tinha o instituto, né? Mas aí chegou uma hora que já não dava mais para conciliar, porque a fotografia ela ocupou muito a nossa agenda, né? Ela entra pra ficar mesmo, né? Exatamente. Sim, e interessante porque assim, quem procurava o Tai Chi é porque estava estressado, estava fazendo um tratamento de saúde assim mais pesado, né? E a fotografia, quem procura a gente, elas estão assim na melhor fase da vida delas. Elas estão felizes, elas vão casar, elas têm expectativas excelentes da vida. É verdade. Então isso a é verdade. fotografia É pra muito bom, gente né, de lidar. fez uma baita diferença. Porque lógico, o Tai Chi era apaixonante, a gente gosta muito do Tai Chi. Porém, a fotografia, além de ser financeiramente assim, mais rentável, nós tivemos ainda essa diferença, onde a gente sentiu o que era o contraste. Você lidar com pessoas estressadas, que são super queridas, e ao mesmo tempo lidar com pessoas que Estão felizes, estão né? felizes curtindo o melhor Isso. dia da vida delas. Então, pra gente, fez uma baita diferença. É, Foi um mas- contraste que ajudou a gente a aprender a lidar com noivos. Por quê? Quando nós estamos num casamento, a gente acha que, meu, é tudo lindo e maravilhoso, que você vai postar os melhores momentos. Mas é tensão, é uma coisa ou outra que tem que ser adaptada. Às vezes os noivos se frustram com aquilo que eles acharam que seria perfeito. E a gente tá ali do lado pra dar, entre aspas, um suporte e falar que não, é tudo normal, fica tranquilo, que vai dar Faz tudo certo. parte. Faz parte. Inclusive, até a gente fez um casamento sábado agora, onde a noiva agradece todo o carinho, toda a atenção e por
ter feito o casamento dela mais tranquilo, assim, mais leve, né? E a gente tem um ponto Vocês de entram vista... como terapeutas. Quase e a gente, isso. dentro do casamento, tudo elas levam que é só no meu. E a gente fala, não, é normal, é natural, né? O importante é o resultado final. Mas assim, tudo vira história. Você vai lembrar disso lá na frente e vai rir. Então, isso faz com que fique mais leve. Tanto pra elas quanto pra gente que tá fotografando. Então, aí vocês viram, nós fotografamos o casamento do Gabriel, primo da Cris, de uma maneira na qual a gente não tinha aquela regra de um fotógrafo de casamento, que há 10 anos atrás era só as fotos protocolares, praticamente. Isso. Então a gente já tava trazendo ali um fotojornalismo. Um documentalzinho Isso. básico. Então quem olha Isso foi em ali... 2018. 2018. Aí o que aconteceu? Quando começaram a vir esses casamentos, a gente falou, vamos estudar então, né? Então, em 2015, a gente participou do primeiro congresso, que foi o Wedding Brasil. Vocês lembram? Sim. Wedding Brasil. Aí nós fomos e chegou lá, falamos, caramba, olha que mundo gigante, quanta coisa para poder aprender. E a gente começou a estudar, se dedicar, tudo. Quando chegou em 2018, a gente estava muito bem posicionado. A gente estava vendendo, estava entre os top 3 da cidade, assim, cobrando bem, né? Vocês são de lá até hoje? Sim. Somos de lá até hoje. E beleza, a gente estava lá vivendo de fotografia bacana. Em 2018, nós tivemos uma leitura de portfólio. Já viram leitura? Sim. Aí um amigo na época não era amigo, né? Era só mentor. Ele pegou nossas fotos, abriu assim e falou: nossa, as fotos de vocês são muito bonitinhas, mas são arroz com feijão. Eu falei, Isso como dói, assim? né? Arroz com feijão dói. Arroz com feijão? Vocês se achando a Como última assim? bolacha, né? Porque já Cara, são a gente tava bem. top 3, da agenda cidade. cheia. Isso. Eu falei, cara, mas assim, nosso trabalho tá sendo bem vendido. Ele falou, sim, mas o trabalho de vocês é um arroz com feijão que todo mundo faz. Vocês precisam aprender a preparar uma lagosta na fotografia. Eu falei, caraca, preparar uma lagosta, o que seria isso? Isso em 2018. Nossa, vou ter que estudar culinária agora, Isso né? foi... Aí falar, caramba, o que seria esse preparar uma lagosta? Tá bom, o que nós fizemos até então? Saímos dali chocados, pensando, cara, eu não quero mais fotografar, eu não quero ser só um arroz com feijão no mercado que a gente tá entrando, que eu tô Não gostando. tem um trabalho bonitinho, né? A gente queria alguma coisa que impactasse. E já passou até a ter vergonha de postar, né? Porque vão falar, nossa, é mais um arroz com feijão? Exato. Isso. Aí, maravilha. Porém, foi uma grande virada de chave. É bom, né? Às vezes ajuda o chute. Sim. Foi. Aí, naquele mesmo ano, em 2018, a gente começou a estudar sobre história da arte. Por quê? Os pintores, quem se destacou foram aqueles que conseguiram criar suas obras-primas. E as obras-primas nada mais são do que as lagostas na fotografia. Então a gente começou a entender como que esses caras pensavam para poder encontrar o estilo deles. Porque assim, você pega Michelangelo, pega Caravaggio, você vai pegar Renoir, todos eles tiveram bons professores, excelentes professores, mas os professores não se destacaram. Foram poucos. Como que esses caras conseguiram achar a sua essência e preparar a sua lagosta? Aí nós estudamos durante um ano. Quando foi em 2019, a gente estava lá em Balneário Camboriú para uma segunda leitura de portfólio da nossa vida, em 2019. Com uma outra pessoa ou não? Por incrível que pareça, eu estava com a mesma. Sim. E eu estava numa outra mesa. O Danilo Até com pode citar o nome dos amigos aqui? Pode, né? Hoje, um grande amigo nosso, que é o Wellington Fugisse, que foi o que contou a história, que eu falei da história do arroz com feijão. E ele estava lendo as fotos da Cris e eu estava sendo, assim, analisado pelo Robson Kunz. Tá. Ah, sei. Aí, beleza. O Robson Kunz viu minhas fotos na mesa, tipo assim, um grupo de 10 fotógrafos, mais ou menos. Ele olhou as fotos e falou, cara, essas fotos aqui já foram premiadas, né? Eu falei, não. Ele falou, por que não? Por que não? Como assim premiado? O que tem a ver? Porque Que rolê que até é então esse, era né? arroz com feijão. Eu falei, cara, esse mundo eu já ouvi falar, mas nem entendo o que é. Ele falou, cara, essas fotos merecem prêmios. Eu falei, cara, foto merece prêmio, me Como explica olhar é melhor. diferente, né? Só que detalhe, ele tava escrachando assim, né? Tipo, analisando as fotos da galera. Meu, tem que melhorar o foco, fazer isso, fazer aquilo, se posicionar. Acabando com todo mundo. Aí chegou na minha e falou, cara, essas fotos são premiadas. Eu falei, cara, de um ano pro outro, o cara falando isso. Eu falei, eu tenho que escutar isso do Fugisse, que o ano passado falou arroz com feijão. Aí, beleza, ele falou e me explicou alguns benefícios que seria enviar essas fotos para premiações. Aí terminei a minha, maravilha. Aí foi a vez da Cris. Eu falei, Cris, o Robson Kunz falou umas coisas diferentes da minha foto esse ano, né? A Cris falou. Eu falei, e você não vai nem acreditar o que o Fugisse falou das minhas. E aí a mesma coisa. Ele olhava as fotos e falava assim, essa foto é uma foto digna de concurso. Essa foto precisa Pra de um prêmio. prêmio. E aí eu fiquei, como assim, né? Aí eu falei, Isso foi não, um ano? em um ano. Um ano de estudo. Um ano de estudo. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, com essas palavras, pelo amor de Deus, Fugisse, você tem que falar isso pro Danilo. Eu não vou repetir pra ele, você repete pra mim. Aí ele foi comigo. Aí ele falou pro Danilo. E ali ele foi e falou, essas fotos são fotos dignas de prêmio, vocês precisam mandar essas fotos pra serem premiadas. Mas a gente não tinha
Por que prêmios? Pra que prêmios? O que isso Eu vai... preciso disso? Pra quê? Exatamente. E a gente até então, o nosso objetivo até então era sair do arroz com feijão. Não ganhar prêmio, E não né? ganhar prêmio. Ainda não tinha chegado nisso, Isso. né? E aí ele começou a conversar com a gente, ele falou assim que a gente tinha que mudar essa forma de pensar, porque isso agregaria valor ao nosso trabalho, né? Isso traria um diferencial. E que aí ele fez até uma analogia falando de vinhos. Ele falou assim: imagine ali vários vinhos na sua frente e alguém te apresenta e fala: olha, esse vinho tem 5 prêmios, 10 prêmios. Automaticamente a atenção vai ser voltada para aquele. E aí a gente mudou essa forma de pensar. Nossa, não tinha parado para pensar assim. E isso com restaurantes. Ele fez também alguns exemplos citando restaurantes. E aí a gente ficou o dia inteiro falando, né? Falou: nossa, imagina. Na verdade, a gente não falava assim: nossa, as nossas fotos hoje merecem prêmios. A gente só falava: a gente conseguiu sair do arroz com feijão. Era esse, né, o nosso... O intuito, né? É. E aí foi isso. Só que aconteceu. Como que a gente saiu do arroz com feijão? A gente tinha que fazer o arroz com feijão, a gente faz até hoje, todas as Sim. fotos tradicionais de um casamento. Porém, a gente buscava fotos que simbolizassem aquele casamento. Fotos que simbolizassem a cerimônia, que simbolizassem o making off, simbolizassem a balada. Essa dica é legal. Por quê? Porque olha que interessante. A obra de arte, uma obra-prima, não está sobre retratar a realidade. Está sobre mostrar o ponto de vista do artista. Como que o artista vê aquele momento? Então, assim, quando você cria a sua foto de obra de arte, a sua lagosta, é quando você colocou o seu ponto de vista contando sobre aquela cena, sobre aquele momento, sobre aquela história. Então, pra gente, foi onde a gente percebeu isso e a gente acabou fazendo. Por fim, quando foi em 2019, a gente recebeu esse convite, né, para participar de concursos. Inclusive, o Fugice hoje é o dono da Fine Art, né? É o CEO da Fine Art lá. E falou: Danilo, manda essas fotos. Beleza, mandamos essas fotos para concurso. Aí a gente tava de férias no Rio, né? Foi. Ali, Itacuruçá. Daí virou o ano, comecinho Isso. de 2020. 2020 a gente aceitou, tá? Não foi de uma vez. É. A gente pegou, mandamos A as gente fotos. relutou um pouquinho. Cara, vamos mandar umas fotos sem compromisso. Beleza. Aí mandamos as fotos. Aí quando chegou em janeiro, a gente tava de férias no Rio. Aí acordei de manhã, abri o celular assim de manhãzinha, né? Estava muito cansados, quebrados. Aí eu olhei o celular e falei: Cris, no grupo da Fine Art lá, estão falando que esse é o resultado do concurso. Aí comecei a folhear, o pessoal falando: quem ganhou foi um desconhecido. Foi um Aí- desconhecido, e todo mundo falando: você viu as fotos, Aí Falei: eles falavam caramba. assim: o artista da coleção. Quem sabe quem é esse artista da Quem que é? coleção? Um cara desconhecido, Não, é ninguém um sabe cara quem que é. desconhecido. Coleção porque ganhou mais que uma. Isso. Ganhamos Foram 18 fotos. Caramba, Você de mandou primeira. quantas? Cara, foi umas 20 fotos. Você mandou É. 20? 18? 18 foi? fotos. Então, assim, a gente ficou... Não é possível. Muito Será? gostoso, né? Cara, aí chegou ganhamos um troféu, aí o pessoal começou a falar: caramba, não conhecia o trabalho de vocês. Eu pensei: porque a gente vendia pra noivos, né? O nosso trabalho é pra noivos. Tipo, fotógrafos... É assim, a gente só conhecia fotógrafo por causa dos congressos. A gente não tinha uma rede assim de contato, né? E isso em janeiro de 2020. E aí, logo, pandemia. Aí fechou tudo, a gente se viu em casa, né, com muito tempo. E aí a gente começou a pegar outros trabalhos, olhar e ver o que a gente tinha feito de diferente. Porque a gente sempre teve esse... Vamos fazer algo diferente para que represente apenas esse casal, sabe? E aí a gente começou a dar uma olhada lá no material e começou a mandar. Aí Por quê? cheguei- Porque a gente tinha, né, Deixa eu tempo perguntar pra um isso. negócio. Gente, então eu tô muito curiosa. E eu tenho certeza que nossos ouvintes também. Ah. Então eu vou mostrar pra eles um pouquinho do trabalho de vocês aqui. Que legal. E pra eles admirarem Dessas pouquinho fotos premiadas, Dessas né? fotos premiadas, porque realmente não é pra... Nossa Senhora, né? Que honra, né? Mandar 20 fotos, de repente ser premiado em 18. Então, tem alguma delas aí pra vocês darem uma olhadinha. Aí depois que ganhamos o primeiro lugar da Fine Art, aí perguntei pro Fugice, né? Falei: meu amigo, o que eu faço agora, né? Uma sugestão, que era um desafio maior aí que vocês sugerem. E falou: vai pra Bride.
Na época, a Bright estava com vários fotógrafos fortes lá no ranking, né? Tava Anderson Marques, tava o próprio Fugis, David Hoffman, entre outros, assim. E beleza, começamos a participar, né, no primeiro ano. Aí logo de cara, melhor fotógrafo do ano. Um baita troféuzão bonitão em casa também lá. Primeiro, depois de um ano participando. Eu falei, beleza, Fugis, ganhamos Fine Art, ganhamos a Bright, agora o que você sugere? Quero um desafio maior, vamos lá. Vai pra Fearless. A Fearless é a Fórmula 1 da fotografia. É tipo assim, a Copa do Mundo, né? Então você ganhar uma foto premiada é marcar um gol na final da Copa. E beleza, entramos na Fearless. Primeiro ano participando, já citaram a gente entre os principais fotógrafos do mundo, de equipes de fotógrafos no mundo. Colocaram a gente entre os 25 melhores fotógrafos do mundo. E com isso começaram a vir vários convites, né? Para poder palestrar em congressos, para sermos jurados de concursos, para darmos mentoria para fotógrafos. Então veio uma demanda muito espontânea por conta da fotografia que a gente estava fazendo, tanto o lado criativo quanto para o lado documental. Eu queria saber o que é fotografia documental de casamento, para uma pessoa que não sabe como eu. Tá. A fotografia documental é sobre contar histórias, deixar que as coisas aconteçam de uma maneira natural e espontânea. Então isso seria. Hoje a gente vê muito pessoal falando fotografia documental, fotografia sobre histórias reais, e na verdade estão dirigindo, Claro. como se os noivos fossem modelos. Sabe aquela capa da Vogue? Até o pessoal faz uns filtros assim, coloca Vogue, mas assim, fotografia documental sobre contar histórias é deixar acontecer, contar uma história de verdade. Inclusive, muitos dos nossos prêmios, eles vieram porque são momentos inusitados que não se repetem, que a gente não interferiu na cena. Não dirigiu. E chegou mais bananinha, gente. Obrigado. Muito bom isso. E o interessante do documental, às vezes tem gente que fala assim, mas eu tenho dificuldade de ficar ali parado esperando algo acontecer. E aí ela fala assim, eu tenho que interferir em alguma coisa. Quando você interfere, você pode até dar um comando. E aí você continua clicando. Porque o primeiro comando que você dá, logicamente que ele vai ficar direcionado, você que está dirigindo, mas se você continuar, algo vai acontecendo, né? Você clicou a primeira, as pessoas ficam mais relaxadas, e aí vai ter uma conversa, continua, vai ter alguma elas coisa. olham, elas vão rir, então vai ficar natural, né? Então tem gente que às vezes fala assim, eu tenho dificuldade de encontrar, de ficar esperando o natural acontecer, mas ele acontece. Chega uma hora que acontece. Então quer dizer que o documental, ele é 100%, vamos se dizer, espontâneo realmente. Olha, vou te falar assim. O trabalho do fotógrafo de casamento, ele precisa ser o mais completo possível. Por exemplo, nós precisamos fazer aquelas fotos protocolares na mesa do bolo com os pais. Isso não tem jeito. A gente tem que fazer as fotos protocolares na cerimônia. Acabou a cerimônia, vai tirar foto com os padrinhos, vai ter a foto dos noivos posadas. Tudo tem que ter. Pra capa do Porém, álbum, né? Isso. Sim, a fotografia documental, ela é um complemento para que a história fique mais completa. Senão fica só aquelas fotos posadas. Entendi. Isso. Sabe, hoje eu vejo assim, muitos fotógrafos procuram a gente para mentoria porque eles querem alcançar esse ponto de fazer uma fotografia documental que não seja dirigida. Porque o documental, muitas vezes, o pessoal o que quer? É a noiva, levanta o braço, faz como se fosse uma modelo, pronto, aquilo é documental. Fala, gente, isso não é. Faz a noiva e o noivo andar, isso não é o documental. Tipo assim, o sentimento, a expressão, o sorriso, como se posicionar, como registrar, como usar a luz a favor. Porque se você souber usar a luz, você aprende a usar aquilo para a sua forma de contar histórias. Seja com flash, seja luz natural, seja LED. Vocês usam flash também à noite? Sim. Que ajuda muito, né? Então, a gente fala que direciona o olhar, né? Você põe Sim. luz onde você quer que tanto olhe. que o nosso trabalho, assim, a gente... Por exemplo, são fotógrafos de flash ou de LED. Não, a gente é de luz mista. O que tiver, o que precisar, a gente adapta. Usa A gente- até a iluminação do jardim, né? Sim. A bolinha do jardim também. Exatamente. Nós fizemos um casamento agora recente, um casamento com uma festa árabe. E praticamente full time ali na festa deu para aproveitar a luz ambiente. Sério? É Então, aquela assim, iluminação indireta, né? Fica bonito. Isso, e ao mesmo tempo muitas luzes, muitas cores, e a galera toda vestida assim, com aqueles, esqueci o nome, tipo de um não é turbante? Esqueci o nome, até perdão aqui. Ficou sensacional, mas por quê? A gente permitiu que tudo acontecesse de maneira natural e conseguimos aproveitar a iluminação natural. Porém, quando às vezes chega, tipo, olha, não tem uma luz bacana, eu boto o flash em cima da câmera ou o flash na mão, que eu uso bastante, flash na balada com flash na mão, e ali vai curtindo. Então, sempre adaptando o que dá pra poder fazer Você ali de usa melhor. na mão? Nossa. Já viu? Você ainda tem coluna? Haja braço, Pra tudo né? isso? Meu, e é super tranquilo. É porque- 12 horas só? Depende do pacote que os noivos Depende. compram. Misericórdia. Antigamente a gente vendia um plano que era assim, começava no making off e seguia até o final da festa. Só que
Isso é um formato para nossa cidade, região Mogi, uma pegada mais tranquila. A gente começou a pegar alguns casamentos em fazendas, Que não acabavam casamentos nunca que não mais. acabam 2 nunca. dias, né, de casamento. O casamento Ilha Bela de 3 dias, sexta, sábado e domingo. Você tá brincando? Sim. Uma Aí o que loucura. acontece? Aí eu pensei, opa, peraí, vamos mudar um pouquinho. A gente começou a fazer com os gringos fazem bastante, que é o quê? É o plano por carga horária. Você quer um plano de mini-wed de 4 horas, 6 horas, 8, 10, 12, 20? Nós temos tudo isso aqui para atender vocês. Como que você aguenta 20, gente? Fala sério. Ó, No final a gente também se pergunta. A gente também se pergunta. Vocês têm filhos? temos um filho. Quantos anos? 17. Já tá grande. Já Sim, sabe já. fazer a sua própria Já, comida. já. Sim, esquenta já bem, tá nessa, já. Já planta seu próprio alimento. Boa. Isso. Mas então vocês têm uma história na cabeça de vocês que vocês contam em todo casamento, tem uma história a seguir, tem algum roteiro. Não. Então, aí é que tá o diferencial do nosso trabalho. Por quê? Uma que a gente não é aquele fotógrafo que é meio deslumbrado com, por exemplo, a decoração, né? Que sai de casa falando, olha, hoje eu vou trabalhar com tal decorador que é mega... A gente não tem isso. A gente tem a história do casal. A gente sai de casa conversando, falando, nossa, a história deles é linda, nossa, vai ter isso, vai ter aquilo. Faz muito tempo que eles não encontram a família, então vai ter muita emoção. Então vocês têm um trabalho antes com o cliente pra entender a história olha o dele? interessante. Isso acontece na reunião, na primeira reunião de contratação. Ali a gente já pega todas as informações que a gente precisa pra gente ter os detalhes pra história. E quando a gente vai pro casamento, a gente vai com a história do casal. A gente sabe, olha, esse casal não mora, a família não mora aqui, então, nossa, vai ser emoção à flor da pele, porque eles vão rever os amigos, eles vão rever a família. Então a gente sempre foca no casal e na história do casal. E isso faz com que fique diferente, Fique porque mais pessoas afetivo, são né? diferentes Porém, uma das outras. quero falar pra vocês, tá? A gente tem um trabalho que muitas vezes os noivos contratam a gente em 3 mensagens no WhatsApp e a gente vai conhecer eles no dia do casamento. Acontece. Acontece. A gente também tenta. E- A gente faz ensaio, a gente tenta. Eu tento conversar com o meu cliente, ter o mínimo dele, mas tem vezes que não rola. O que funciona bastante também é acompanhando depois o dia a dia dos Nos stories, né? A gente, Ver o que tá acontecendo. olha que né? legal. Curtem isso, curtem É, e aí aquilo. você pega ali o que acontece nesse dia? Quando a gente não conhece a história do casal, normalmente a gente gosta de conhecer, mas quando percebe que o casal é mais reservado, a gente fica livre, à vontade, deixa os noivos fazer o que quiserem. Gente, dá cada foto incrível. É aí, né, que mora o segredo do Por quê? negócio. Se você cria uma expectativa, você espera no mínimo aquilo. Quando você não tem expectativa, você permite que aconteça. Gente, outro dia a Cris fez uma foto da noiva maquiando a vozinha dela. Você jamais imagina que a foi noiva muito maquiaria a legal. vozinha no próprio salão da noiva, pequenininho, lá como se fosse da garagem dela. E uma foto daquela ganhasse um prêmio Fearless, que é o maior prêmio no mundo da fotografia. Mas tudo porque, é deixar a história acontecer. E muitos fotógrafos, infelizmente, ainda estão limitando a fotografia de casamento à fotografia dirigida, E posada. aí você perde alguma coisa emocionante Você que tá acontecendo. perde. Que faz parte Olha, da história quantas deles, vezes né? acontece... Hoje a gente trabalha com equipes incríveis de videomaker que deixam as histórias acontecer. Mas às vezes acontece, por exemplo, a noiva vai chegar e vai dar um abraço na vozinha. Aí o videomaker, não, para. Volta, vem pra trás. E não é só videomaker, fotógrafo muitas vezes faz isso também. Não vai abraçar agora não, peraí, faz Não pegou assim. nem a emoção verdadeira pra Você depois fala, fazer de novo. caraca, Isso. gente, deixa acontecer. A gente vê muito isso. Sabe, essa coisa de você tentar simular uma situação e simular... até às vezes acontece no making off, sabe aquela hora que a noiva está se preparando? Que nem a Cris chega a fazer o making off da noiva. A maquiadora fala, quando eu finalizar eu te chamo para simular a maquiagem. Aí você fala, mano, putz. Eu geralmente fico na sala. Eu falo assim, não, mas eu quero contar a história, né? Então pode ficar tranquila. Depois eu simulo. Eu falo, não, nem precisa simular. Eu vou me adaptando ao que tá acontecendo, assim, e aí eu conto a história do making off. Porque eu falo assim, no making off tem muita história, muita emoção. É muita emoção, elas estão ansiosas, é a mãe que entra, sabe? É muita As emoção. madrinhas, né? As emoções, o pico da emoção tá ali, né? Então eu falo assim, simular, nada se resume só no batom e no cílios, né? Não é isso. Ó, semana retrasada, 2 para 3 semanas atrás, a gente fotografou esse casamento, como se fosse uma festa árabe, muito incrível, lindo demais, onde a noiva se arrumou, ela e a mãe dela num apartamento. Cara, assim, uma história, ela e a mãe se arrumando ali. Porém, esse final de semana nós fotografamos um casamento onde, somando toda a festa, dava o quê? 15 a 20 pessoas no máximo, onde a família toda se arrumou dentro de um casarão. A família toda ali. A noiva no quartinho dela, a tia, a mãe,
a irmã ali, todo mundo junto. Então, assim, a gente, por mais que os noivos falem, tipo, nossa, eu quero ir pra um salão incrível, lindo. Cara, mas faz parte da sua história ir pra esse salão incrível? Ah, não, a minha história é, tipo, olha, eu gosto de me arrumar em casa, com a minha avó, tudo, cara, faça do seu formato, do jeito que você quiser, é a sua história. Sabe, muitas vezes a gente vai pra um salão e fica formatado ao formato do salão. E assim, próximo, arrumou uma noiva próximo, frio, né? próximo. E assim, é uma história, gente. Pô, o casal ali guardou uma grana até então na vida deles, a vida inteira deles ali, um momento de expectativa pra poder ter a história deles. Então, assim, às vezes formatar, criar aquele padrão, sabe, aquela maquininha, sai esse casamento, começa outro. E uma coisa que a gente escuta muito dos nossos noivos é assim, eles querem contratar o nosso trabalho porque é diferente e eles conseguem ver isso através das fotos que a gente posta, porque eles falam assim, a gente consegue identificar o momento, o que estava acontecendo, né? E eles sempre comentam assim, a gente andou vindo de uma sequência de casamento de amigos onde estava tudo muito igual. E aí pergunta pra gente, por que isso, né? E aí a gente fala sempre dessa forma, porque hoje rede social tá aí para inspirar. Só que as pessoas não usam como inspiração, elas copia e cola. Vou E fazer aí essa fica foto, mais, a foto mais do paralisada mesmo, também. né? Então a gente fala assim, inspiração é você pegar uma inspiração, adaptar para sua realidade e para o seu sonho e aí fazer algo que tem a ver com você, né? Então é por isso que tem que estar diferente, porque você tem que saber adaptar aquilo para sua realidade mesmo. E né? me conta um pouquinho, vocês têm, porque vocês sempre fotografam juntos? Sempre? Sim. Nunca casa de um casamento outro. Não. Sempre juntos. Sempre. E fora Vocês ficam vocês doentes, dois, né? vocês têm equipe? Não. O Sempre casamento os dois. pode ter 16 pessoas ou 500, é vocês dois os fotógrafos. Isso, a gente já fez, né, com 16 e a gente já fotografou um casamento com 600. Os dois. E, gente, agora uma E pergunta vídeo? pessoal. Não, pera um pouquinho. E como é que é o estresse, vai? Porque casal, fotografando junto, o tempo todo junto. Então, todo mundo faz essa pergunta. Mas é que a gente veio do Tai Chi, a gente é muito light. Muito manso, né? Não, é que a gente já vem de uma história antes de ser casal. Então, assim, primeiro a gente era amigos e a nossa cumplicidade, né, de estar trabalhando junto, ela veio da amizade. Então, a gente trouxe isso pro restante. Então, por mais que a gente fale, nossa, eu não gostei, depois a gente conversa, sabe? Mas é bem tranquilo, é bem tranquilo. E ao mesmo tempo é legal, porque são dois pontos de vista bem diferentes. Por mais que a gente trabalha junto há anos, né? Tem amizade há anos. A Cris tem a forma dela pensar, ver o casamento, eu tenho a minha forma de ver o casamento e um complementa o outro. Eu sou extremamente técnico, né, na fotografia. Sim, bastante. Muita parte técnica, assim. A Cris é muito calada da emoção. Então a gente acaba somando e complementando, mas trabalhar de manhã, tarde e noite juntos e depois chegar em casa juntos é pra poucos, né, eu acho, assim, pelo que a gente vê. Pra gente As funciona fotos são bem. 640 fotos premiadas, né? 40 prêmios. Isso, o que acontece? Às vezes uma foto tem 2, 3 prêmios. Ah, tá. Por exemplo, são os prêmios às vezes nacionais, são às vezes internacionais, depende da... Mas no caso, por exemplo, vocês fotografam juntos, mas nas fotos você sabe qual foi a que você tirou e você sabe qual foi a que você Sim, tirou. sim. Vocês têm essa divisão pra saber quantas é de cada uma? Com certeza. Tanto que assim, a gente sempre dá o mérito de cada um. Por exemplo, a Cris fez a foto premiada foi dela, mérito dela. Se eu tiver a foto premiada, é nossa. É isso. Né? Não é. Deu certo? Sempre, né? Ou dela, né? É igual o dinheiro do marido, né? O meu salário é seu, Meu é nosso. O Mark ali Não, concordando. Mas não, a gente é bem tranquilo com relação a prêmios ou mesmo a foto, até mesmo a quem faz o clique, né? Muitas vezes, às vezes, acontece tipo de estar fora do meu alcance, do meu ângulo de alcance, aí o Danilo que clica, ou mesmo ele vê uma foto e ele fala, Cris, sobe aqui que eu vou segurar você faz o clique de cima. Então, É um trabalho independente. da hora. conjunto, né? E aí, Precisava de outro fotógrafo pra fazer esse clique de Não vocês. é? Subir em cima da... Às vezes acontece, vou fazendo Então é ensaio. bem tranquilo. Normalmente quando eu pego a Cris, levanto a Cris aqui assim, é ensaio, né? E normalmente os pais, alguém que tá junto assim, é sagrado filmar, manda pra gente depois. E é muito engraçado porque ele fala assim, né? A gente. É nítido que a foto é de cima. Aí o Danilo fala assim: essa foto é da Cris por conta da altura dela.
Já sabe, não tem jeito. Sim. Ainda sofre bullying, né? Não é? Sim, mas essa parte de concurso a gente é sempre muito justo, porque cada um merece, sabe, validar o seu potencial ali. E é até uma forma de também você se preocupar em estudar mais, em se aprimorar Exato. mais, em Sim, ter um sim. olhar mais. E assim, como a gente começou a participar muito de como jurados de concursos, a gente foi jurado dos concursos, os principais concursos da fotografia brasileira e internacional, inclusive da Fearless, nós fomos jurados 4 vezes, tanto 2 vezes de família e 2 vezes jurados de casamento. E ali a gente teve acesso a fotografias do mundo inteiro, de fotógrafos dos caras mais picas do mundo que enviam lá. A gente teve acesso a poder ver, analisar, julgar, pontuar. E com isso cresceu muito a nossa bagagem visual. É, isso aumenta, né? Aumenta pra caramba. Então, assim, às vezes eu pego a criança mostrando, olha a foto que eu fiz no making off, no casamento. Falei, caraca, essa foto é premiada. Tipo, E às vezes eu falo, não, pelo amor de Deus, não, essa não. Essa não. Sim. Vocês podem explicar pra gente um pouquinho, principalmente pra quem é fotógrafo de casamento, como que você fecha o seu pacote com o cliente, né? Tem um número de fotos, essas fotos são todas editadas, como é a edição de vocês, né? E depois, já aproveitando o gancho, como vocês transformam uma foto relativamente comum, né? Mesmo que tenha emoção, em uma obra de arte, vocês usam muita edição? Então vamos lá. Primeira pergunta era... Como que é a captação? Isso. Igual Assim, eu. certo, a entrega. Igual eu. Meu, eu tenho que processo ali. Eu também sou. Bom, pra você ter uma ideia, nós prometemos pro cliente entregar sempre no mínimo 450 fotos. No mínimo. Mínimo. Tem casamento que a gente fotografa 8 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil fotos. Não importa se é de 15 pessoas. Isso, é não mínimo importa. 450. Ó, Isso. Esse último casamento que nós fotografamos agora com 15 para 20 pessoas, a gente fala 20 porque tinham crianças junto, Sim. né? Então somando com criança dava 20. É. Mas, por exemplo, deu o quê? Umas 8 mil fotos Isso. feitas. Ó, só a prévia de ontem tinha mais de 200. Só a prévia. Só e prévia. a gente tava com dificuldade Só de escolher as degustação. melhores da prévia pra fazer uma degustação. Depois você olha nas nossas stories lá. Só cara, a prévia tava vocês bem, vão ver bem ali. legal. Meu, ficou muito legal esse casamento. Todos os casamentos ficam legais, né? Mas esse em especial, por ser mais intimista, o pessoal fala, mas não vai ter muita coisa. Meu, a foi gente adora. incrível, foi muito legal. Porque às vezes, quanto menos pessoas, mais conexão tem os convidados, os noivos, e a né? mais noiva legal, né? gestante, então aquele cuidado todo, sabe? Em volta dela. Porém- Foi lindo. Foi Porém, incrível, é muito incrível. louco quando você pega um casamento onde tem 200, 300, 100, 600 pessoas que parece uma festa. Cara, cada casamento é uma história, um jeito único, né? Então a gente pode entregar no mínimo 450, porém a gente não coloca um limite máximo. Daí a gente caminha todas as O fotos. pessoal até se assusta, né? Oxe, chegou 8 mil fotos. Não, mas a gente é 8 mil não. Não, a gente... Por exemplo, ó, vou embarcar. Até eu assustei agora. Não, a gente clica em média 8 mil, né? Aí a gente faz a curadoria Sim, igual a gente. e fica em média Isso. 1.200 fotos. O nosso processo de curadoria é assim, por exemplo, vocês Meu estão sempre... Deus, mas quantas horas vocês levam nisso? Porque Ó. 8 mil pra 1.000... mas longo. Porque daí vai o olhar, é tudo muito bem especificado. Sim, Não, mas olhar 8 mil fotos. Mas a gente olha. olha. A gente olha. Cara, eu A descobri gente tem uma coisa. prazer em fazer isso. Eu fiz amizade com um carinha chamado Henrique Ribas, já ouviu falar? Ele te ensinou a inteligência artificial que faz a seleção das fotos de acordo com... Então, O Aftershoot? ele já Gente, eu fiquei apaixonada. Ele já conheceu falou, mas o a gente Lucas faz Lemmer também. na Faz raça. manual mesmo. Não, mas eu conheci olhando e é mesmo. impressionante que depois ele, você confia nele. Gente, é incrível, é. assim. Eu fui ver e fiquei apaixonada. Principalmente pra vocês. Mas sabe o que acontece muito? A inteligência artificial, lógico, ajuda, facilita demais. Mas o processo de curadoria que a gente faz, eu falo mais eu assim, porque eu dei hora que eu sei no computador, pego um controle do Xbox, como o Ribas ensinou, né? Ah, você joga videogame fazendo foto, né? Exato. Que delícia. Isso. Aí o que acontece? Fica Eu coloco ali, prático. coloco ali e vou, beleza. Essa eu gostei, sinalizo com ok. Isso. Essa dou um amarelinho porque ela é mais forte. Essa dou 5 estrelas que vai pra prêmio. Enquanto isso eu vou mexendo aqui. jogando. Jogando, beleza. Aí selecionamos, agora vamos ver quais são as fotos que separam pra prévia. Beleza, quais são as fotos que a gente vai entregar pros noivos. E ali a gente vai selecionando, vai editando. Quando a gente pega um casamento pra editar, a gente calcula por casamento em torno de umas 2 semanas. Só que a gente gosta de deixar aquele casamento esfriar um pouco. Depois que a gente preparou a prévia. Porque aí você relaxa um pouco, aí quando você vê as fotos... Você tá mais técnico. Você está mais técnico e você consegue encontrar coisas que você não legal. lembrava. Não viu Legal. ainda. Então isso pra gente fez uma baita diferença. E depois de entregar 1.450, mas sempre chega próximo de 1.000, 1.200 fotos entregues. Mas vocês vendem foto extra? Como é que funciona? No mínimo 450 é um preço já fechado. Nós vendemos, assim,
as fotos sem limite de fotos entregues. Porém, o mínimo 450. Porém, a nossa pós-venda vem na hora do álbum. Por quê? Quanto mais fotos fortes a gente entregar para os noivos, Mais folha de álbum. melhor. E aí você ganha na essa folha. é a Isso, nossa- nossos noivos não podem assistir essa parte, tá? Eu vou cortar depois. A gente sempre fala assim, né? Que Brincadeira. desde da foto de um doce até a última foto clicada no casamento, todas elas eles podem postar que a gente tem orgulho de ter feito. E todas são editadas. A gente fala uma foto editada, os noivos, eles não têm o olhar do fotógrafo. Não. Então, assim, eles olham para uma foto que não tem uma edição e eles não veem o potencial Sim. dela. Então, a gente facilita isso. A gente entrega todas editadas, que tem um impacto, e aí eles vão ter dificuldade depois para escolher. Pra Aí eles escolher. falam, Sim. eu não acredito, vocês entregaram todas essas, todas vão pro álbum. Ó, Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Vocês, antes de mandar pra premiação, vocês pedem autorização pros pais? Antes? pros pais. Ou pros noivos. noivos? Sim, a gente tem um isso. contrato, né, uma cláusula em especial, onde desde o começo deixam bem claro que a gente pode usar essas fotos para divulgação do nosso trabalho em redes sociais, por nosso site, participação de concursos, até mesmo fazer livros, né, que no caso são os fotolivros. Então a gente tem essa autorização desde o início. Porém, já aconteceu, por exemplo, a gente está fazendo um casamento onde tinham muitos gringos, assim, pessoas que se olhavam, meu, é uma galera diferente. Aí Conhecido. Oi? É, tipo, uma pessoa conhecida, eu não tô sabendo. Isso, é uma pessoa, um casamento bem diferente, assim, um porte tipo aqueles AAA, sabe? É. E daí a gente falou, a noiva falou, pedir um grande favor. A gente consegue preservar a imagem dos convidados, que muita gente veio de fora, algumas coisas assim, explicou assim. Eu falei, tá bom, sem problemas, né? Mas eu quero uma foto premiada no meu casamento, tá? Eu falei, mas se eu não puder publicar, não vai ter como. Isso é legal, né? Aí depois a gente chegou no bom senso, a gente publicou algumas fotos, né? Mas ao mesmo tempo a gente sempre respeita. Nós falaram, tipo, pode publicar, mas chegou na hora e falou que não, sem problemas. Normalmente quando você atinge o público alto, AAA, eles acabam pedindo pra gente segurar. Não é nem A, é triplo A. É, quando eu trabalhava em marketing, a gente chamava de classe A gargalhada. Eles chamam, né, de classe A gargalhada. Gente, que é e assim, é muito legal porque você lida com pessoas totalmente diferentes, mundos diferentes. E é muito gostoso, você tá sempre aberto, preparado para trabalhar com eles. Então vamos à pergunta que não quer calar, né? É hoje um casamento básico para esse pessoal é a partir de quanto? Olha, vou falar o nosso preço normal, porque a gente não faz diferença. Por exemplo, eu queria. O nosso plano normalmente é em torno de 8 mil, sabe? A fotografia. O básico de Isso, saída. por exemplo, Quantas horas? 10 horas 10. de fotografia. Mas vai ser um casamento mais simples, tal. Pô, são no máximo 6 horas, jogando 7 horas, tá? Tem um plano de 6,5. Mas eu quero, por exemplo, assim, eu queria desde o making off, com álbum, ensaio, a gente tem plano que vai estar por 27.800. Depois, até se quiserem, a gente caminha para vocês verem a nossa proposta, apresentação. Legal. É bem legal, porque a gente dá essa liberdade, porque a gente atinge tanto o público B, que é o nosso principal público hoje, o B e o A, e como também o AAA, conforme a gente adapta o plano para que eles precisem. Muito bom, um valor justo, Sim. justíssimo. E assim, não é nada fora de Não, nada estratosférico. fora, não é não. Muito pelo Porque contrário. a gente vive de fotografia. Como a gente não vive de curso, então a gente tem que manter um preço acessível. Sim, Tem que pensar em precisa, todos. né? Mas Sim. muito bom o preço. E vocês só fazem casamento? Ou vocês fazem outros tipos de ensaios também? Só Só casamento casamento. e ensaio pré-wed a gente É o faz pré-wed, também. né? Pré-wed. Isso. Gente, mas esse valor tá válido só durante a gravação do podcast. Por favor. A gente vai reajustar em breve, tá? Então só deixar avisado. Mas eu vi no podcast vocês falando, não? O podcast, ele é Ele fica- eterno, né? Sim, Então, né? Esse Olha, valor, mas mas já- a data é junho mas de vocês viram que já 2024. faz 2 anos? Exatamente. Pensou? Sim. Mas pior que é capaz mesmo. Acontece, gente. É. Quando a gente tava no Taishi, nós gravamos. Até a gente pulou essa parte. Quando a gente comprou nossas primeiras câmeras Taishi, era pra divulgar. E a gente gravava nossas aulas de Taishi, algumas aulas, e gravava em DVD. E aquele DVD, ele viajava o Brasil e fora do Brasil. Então a gente filmava nossas aulas, mostrando, como não tinha YouTube na época, a gente gravava e divulgava. Aí me recordo que a gente postou num blog, era no Blogspot, né, do Google lá, quando lançou. E a gente divulgou, ó, DVD Taishi para iniciantes, volume 1, saindo por R$60. Com uma voz ainda. Sim, não tinha Como que era? narração ainda. DVD? DVD, Taishi para iniciantes, volume 1. Muito bom. Aí, beleza. Só que detalhe, o que aconteceu, gente? A gente divulgou nesse Blogspot, a galera começou a entrar em contato uns dias atrás. Eu falei, a gente não vende mais, tal, assim. Mas quando tinha ainda, a pessoa falava assim, olha, eu vi que tava saindo por R$60. Eu falei, cara... Tem como me dar um desconto? Tem uma desculpa. Eu falei, cara, peraí, onde você achou no Blogspot? Eu fui Peraí, ver, onde tá isso? era divulgação, publicação de 2012, 2014.
Aí eu falei, não, peraí. Ele falou, não, mas o preço é esse que tá lá. Aí eu falei, cara, como que eu tiro esse blog spot de lá, gente? Então, assim, é muito importante que a gente fala de preço, é pra atual, tá? A nossa tabela de valores, junho de 2024. Até 18 de julho, né? Até agosto de 2024 no máximo. Isso. Não. Então, assim, agora, gente, ó, tô até fazendo outra proposta, aí daqui vamos mudar. Deixa eu ver, eu vou casar, deixa eu pensar. Meu, e tá chegando o orçamento 2027 pra gente. Então, assim, a gente vai sempre atualizando a proposta. Esses valores são pra esse ano e comecinho do segundo semestre de 2025. Se uma pessoa pede um casamento pra você, faz como vou casar em 2027, não é esse preço? Ele vai ter um ajuste? Ou se ela fechar tem um agora? ajuste. Tem que ter. Mas se ela fechar agora? Não, tem que ter. Tem que ter, que senão ele vai se Tem que ter. matar. A hora que ele for fazer, ele vai se rasgar todinho. Sabe por quê? Assim, a gente sempre atualiza equipamentos, a gente sempre atualiza tudo. álbuns. Gasolina, Exato. Bateria. Porque assim, né? falar pra você, até viajando um pouco no tempo aqui, quando o rei contratava um pintor, na época medieval, para pintar, vamos imaginar Diego Velázquez aqui. Já ouviu falar? Velázquez. O rei, ele contratava ele, né, para poder fazer uma pintura sobre a família. Só que antes disso, ele ia pagando pro Diego Velázquez e estudando. Então ele viajava para vários lugares do mundo para estudar com os mentores dele, com os professores, referências que ele queria, para depois fazer a pintura da família. Quando o noivo, o cliente contrata a gente como fotógrafos, não é para aquele dia que ele contratou que ele está pagando, é para um evento futuro. Então ele está contratando a gente, investindo na gente para a gente aperfeiçoar o nosso olhar para quando chegar o dia do casamento deles fazer o melhor possível. Ah, legal esse E argumento, isso gostei. acontece desde a Idade Média, tá? Então não foi agora que inventaram que fotógrafo já está investindo a partir do momento que você contrata ele. Não. Então essa parte é muito importante. Então, Legal. Além da voz, você tem um negócio medieval. Cara, é muito louco. A história da arte. História da arte. Você Estudou devia ser professor bastante. de fotografia de arte, você envolver bastante. Então, quem assistiu nossa palestra já, assim, no congresso, a gente tem uma parte que a gente coloca sobre isso, a gente fala sobre história da arte. Só pra não ficar tão monótono, né? A gente coloca um pouco Eu não sobre acho filmes. E anime, deixa eu falar de animes. Cara, Dragon Ball. A gente cita também. lá, a gente até mostra algumas cenas, fala, gente, casamento acontece muita coisa, e o anime inspira a fotografia de casamento também. Mas a história da arte, com certeza, ela vem desde a época antiga até hoje, assim, você pega grandes ilustradores no início do século XX, meu, influencia pra caramba a fotografia. Pra caramba. Já ouviu falar de Edward Hopper? O Hopper, não. Cara, Edward Hopper, sensacional. Ele Vou olhar. fotografa. Fantástico. Não sei nem escrever. Vale muito. Edward Hopper com H-O-P-P-E-R. H? O-P-P-R. E-R. É da Zona Norte, é da Zona Leste. Eu só olho pra eles, não é? Mas é Eu isso. já ouvi falar do Mark Moraes, não é esse? Mark Moraes, ele é uma Olha, lenda. melhor É uma artista, lenda. é uma Gente, lenda. Vocês não conhecem o Mark Moraes. É o cara por trás das câmeras. Da cor da blusa. Ele tá congelando ali. Danilo e Cris, e o que vocês diriam, né, para os nossos ouvintes, quem quer ingressar nesse ramo de casamento e está iniciando, né, o que eles teriam que fazer e como começar? Olha, de verdade, estudar muito, muito, muito. E praticar bastante. Por quê? Estudar sem praticar não adianta e descobrir se é isso que você gosta mesmo. Porque, falo por experiência, a gente vê muita gente que tenta trabalhar porque é uma forma fácil, sabe? Eu tô desempregado, compro uma câmera. As pessoas acham que Sabe, fotografia acontece é isso, né? muito, Triste muito isso. E infelizmente hoje, felizmente, a tecnologia ajudou bastante a gente nas câmeras. Porém, tem muita gente comprando câmera DSL mirrorless, né? Colocando a tudo em 1.8 e fotografando noivas como se fosse um desfile de moda. Então você vê aquelas fotos tudo desfocada, tremida. E, gente, fala que é conceitual. Então não é conceitual. não é. E daqui a pouco essa moda vai passar. Então, quem quer trabalhar com fotografia, estudar, praticar, se autoconhecer, porque você tem que ver se é aquilo que você gosta de fazer e como você gosta de fazer. Porque o seu estilo é diferente da moda. Porque, como até o Coco Chanel fala, né? A Coco Chanel. A moda passa, o estilo permanece. Então é importante, para você achar seu estilo, você precisa se autoconhecer. Então se quer trabalhar com fotografia, busca se autoconhecer, aquilo que você gosta de fazer, investe muito estudo, pratica bastante. Se você achar que não é aquilo, não tem problema, não é obrigatório. Mas se você gostou de contar a história, ter contato com pessoas, vale muito a pena. E no resumo geral, é fazer pelo outro o que você gostaria que fizessem para você. Né? Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que falam assim, olha, eu fiz essa foto, mas se fosse para mim
mesmo tinha feito diferente. Eita. Eu falei, então por que não fez, né? Do seu jeito, Exatamente. né? Então a com gente a sempre, sua essência, a gente né? sempre pensa dessa forma, né? Eu tô fazendo o que eu gostaria que fizessem pra mim. Que daí você não erra. Empatia, né? Você também fazer pelo outro. Acho que tudo, até no Exatamente. atendimento, na entrega. Exatamente. Você gostaria que fosse assim a sua entrega? Gostaria que fosse assim? O nosso ponto de vista, quando a gente chega, né, com casamento, a gente tá sempre muito. E aí a gente coloca as fotos e fala, nossa, olha que linda essa foto. E a gente sempre se coloca no lugar de Eu falar, quero nossa, ver suas 640 fotos. Eu tô super eu queria uma curiosa, foto gente. dessa. A gente se põe no lugar e fala, nossa, eu queria uma foto dessa, sabe? Gente, são Porque fotos é muito normais. legal. É que eu não consigo mostrar agora, mas tem foto. Não, mas vai. Você tem que fazer passando igual o aqui, né? Mark. O Mark tem um álbum. Tem um álbum? Aqui. É uma que tem um álbum. Maravilhoso. Vocês precisam Olha fazer um só, álbum. hein? Olha a dica aí. Ele colocou as datas com ele a aqui gente embaixo, tem. ó. Então, A gente gente, tem Eu vou também. fazer no meu estúdio também, gente as tem, minhas a gente premiadas. até tem, A gente viu? Vocês têm? A gente Ah, tem que álbum. legal. Ó, pra vocês terem uma ideia, a nossa principal plataforma de divulgação do nosso trabalho hoje é o nosso site, que inclusive nós somos embaixadores, né? Que é da Album. E lá nós sempre pensamos assim, quando vamos publicar as nossas fotos, temos que deixar o nosso site como se fosse uma galeria de arte, para que os noivos possam entrar e se inspirar. Aqui embaixo vai ter o seu site, a gente vai fazer questão de deixar nas descrições, ó, responsável aqui, se não tiver lá, a culpa é dela, para que as pessoas já possam entrar não só no Instagram, mas entrar no site de vocês para olhar essa obra de arte, porque realmente até eu vou sair daqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer. Perfeito. Gente, sabe por quê? Uma coisa interessante. Quando a gente fala do site, realmente ele é a sua casa. É o seu lugar. Por exemplo, quando a gente fala de Instagram, Facebook, Orkut, são casas de aluguel. Então, uma hora ou outra, o dono pode Vai tirar. sumir. Vai sumir. Então, assim, se você ter seu site, cara, é fundamental. Por quê? O cliente, ele vai conhecer o seu trabalho através do Instagram. Só que ele vai querer conhecer mais sobre você. E onde que ele vai conhecer mais? Ele vai no seu site. Aí lá no seu site tem que ter mais fotos de um trabalho completo. A gente sempre fala para nossos noivos assim, eu adorei esse casamento que vocês fizeram, tão bonitinho essas 10 fotos que vocês publicaram. Eu falo, vamos lá no nosso site, lá tem 60, 80 fotos desse casamento. Então você pode ver como que a gente conta essa história. Né? E fora que o site da Album é muito bom para quem trabalha com a Meta também, com o gerenciador de anúncios. Porque lá a gente consegue pegar os pixels, né, pegar os IDs, assim, os noivos que entraram em contato, visualizaram, que ficaram lá no nosso site, e trabalhar com tráfego pago com isso. Então, assim, se os noivos gostaram, ficaram um bom tempo no nosso site, a gente consegue ver isso e usar no gerenciador de anúncios, a favor. Eu queria entrar um pouquinho na parte de divulgação, né? Eu sei que a gente já tá meio adiantado aí da hora, mas eu li um negócio hoje que eu achei muito legal e eu queria que você comentasse, porque, na verdade, como vocês trabalham com casamento, a não ser que a noiva case várias vezes ou o noivo case várias vezes, vocês acabam caindo num problema de você não conseguir fidelizar o cliente. Você não consegue ter esse cliente várias vezes, a não ser que aconteça isso, como eu disse, né? De casar várias vezes. Aí, eu vou ler aqui, que eu achei muito legal, que é marketing é como chamar alguém para sair. Branding é a razão para esse alguém aceitar. E experiência do cliente é a razão por essa pessoa continuar saindo. No caso de vocês, seria a indicação, né? Porque você acaba não conseguindo fazer novamente o mesmo casamento. Mas a pessoa sai de lá com uma experiência de cliente, que é importante, né? Vocês trabalharem, para vocês trazerem esse novo cliente, que vai ser a amiga, a irmã, etc. A família, né? Etc. Como que vocês trabalham essa parte de marketing, branding da empresa de vocês? Como que vocês captam o cliente? Qual que é o maior volume? Renata, é no tráfego pago? Indicação de amigos? O que vocês fazem? Qual que é o toque de Midas aí para se diferenciar no mercado? A ideia que você falou realmente assim, é um relacionamento. Como diz assim, igual dar um match, né? Assim, no aplicativo. E é uma coisa que é engraçada porque a gente está lendo um livro chamado Comece pelo Porquê. Já ouviu falar? Eu vou. Adoro. Gente, sensacional. Tem até É incrível. um podcast. É incrível. Podcast não, um audiolivro dele, meu, é sensacional. E quando eu falei do match, por quê? Ninguém chega para um cliente, para uma namorada, tipo assim, uma pessoa, por exemplo, conheci a Cris. Chegar para ela, gostei de você, quero casar com você. Quer que você case comigo? Cris, não, opa, peraí, tem alguma. A gente precisa conversar antes, Você vai né? envolver a pessoa, conquistar, né, a pessoa primeiro. E assim, como que eu vou chegar pra Cris, se eu gosto dela, como aconteceu, durante 7 anos, eu fiquei ali conversando como amigo. Só dando uma olhadinha, 7 anos, é um cara paciente. Trabalhando juntos. É o Tai Chi mesmo. Beleza. Aí, beleza, ficamos ali, mas a gente queria um relacionamento. E na fotografia, não precisa levar 7 anos, mas o cliente, ele precisa de um relacionamento com você. Como que ele vai ter esse relacionamento? Ele vai acompanhar seu trabalho, ele vai ter alguém falando sobre você. Imagina, eu não conheço a Cris, mas chegou uma amiga dela e falou de mim pra ela. Nossa, você conhece o Danilo? Nossa, olha o Danilo como que é e tal. Aí chego eu lá falando, Cris, eu tenho 50 prêmios na fotografia, eu palestrei não sei o quê.
a Cris, ai, cara chato. Não, a Cris quer saber o que eu posso oferecer pra ela. Olha, Cris, nossa, eu gosto de viajar. Você gostaria de viajar comigo? Nossa, Cris, olha, eu gosto de comer bolo, eu gosto de comer não sei o que lá, e gosto de cozinhar. Eu não cozinho não, tá? Mas é assim, por exemplo. Cris, Mas ele eu gosto de cozinhar. Bom. Na iFood eu gosto de comidas assim e tal. Aí você vai vendo coisas em comum. Cris, olha, eu gosto de comer churrasco, eu gosto de comer um hambúrguer. Você tem que achar conexão. Achar pontos de conexão. Então, o que acontece? O nosso trabalho é muito baseado nessa conexão. Tipo, o que a gente come, os lugares que a gente frequenta. Isso acontece muito. É muito interessante, porque as pessoas se conectam com isso. Sim, pra vocês terem uma ideia, a gente tem essa facilidade de criar conexões igual o Mark. E a gente chega a receber, por exemplo, áudio de pessoas que nem têm um relacionamento, mas que falam assim, gente, eu vi aqui o trabalho de vocês, eu acompanho vocês são incríveis. Quando eu for casar, tem que ser vocês, mas pelo que eu vejo que vocês são, pelo que vocês passam, assim. Então, é assim, muito interessante. quando a gente fala de criar conexões, antes de chegar e dar esse match, é o que a gente faz. A gente já contratou gestor de tráfego falando pra gente o seguinte, Danilo e Cris, olha, vamos fazer a campanha de vocês pra chamar noivos, pra fechar contrato. Cara, não vira. Não é isso. Vamos chamar o pessoal para conhecer o trabalho de vocês no Instagram e vai vender mais. Não vira. Aí a gente percebeu o quê? Nesse último ano, trabalhando com tráfego pago e analisando todo o nosso histórico de casamentos. Os noivos começam a acompanhar a gente antes mesmo de saber que vai casar. Ou quando começar a se preparar para casar, a gente vai alimentando o nosso feed, tanto é que o nome feed, né? Você vai alimentando. Aí vai chegar uma hora quando ela decidir que ela tem que contratar, é a hora que você vai e vende. Porém, lógico que se tiver uma indicação, alguém que reforça o nome, isso valida bastante. Então hoje, por exemplo, a gente não tem indicação de assessor especificamente, pelo contrário. Os assessores falam para os noivos, o trabalho deles é muito caro. Eu posso Mentira! Sério. Eu posso te indicar um mais barato que é o que ele ganha. Exato. Isso, rola muito BV na nossa região. Ou mesmo, o Danilo e a Cris nem precisa trabalhar mais. A gente fez um casamento numa fazenda aqui em Itu, e nessa fazenda uma assessora falou pra gente, Danilo e Cris, vocês não precisam mais trabalhar, né? Eu falei, como assim? Lógico que eu preciso. Pelo amor de Deus. Eu tenho filho? Não. Do jeito que vocês são, vocês nem precisam mais, né? Eu falei, o que tem a ver? Tipo, se eu tô palestrando, tudo bem que a gente tá palestrando, a gente tá dando mentorias, mas ao mesmo tempo o nosso ganha-pão é a fotografia. Se hoje nós palestramos, se hoje a gente vende mentoria, se a gente dá workshop, é porque a gente trabalha e a gente sabe quais são as dificuldades do fotógrafo. Como ela perguntou, como a gente capta clientes? Se eu falar de tráfego pago, eu sei mexer tráfego pago. Falar de indicação? Pô, legal, vem indicação, mas é muito pouco. Mas é toda uma estratégia. Pra vocês terem uma ideia, hoje a gente está numa fase de transição, eu e a Cris, onde a gente está tendo uma consultoria de um personal branding, que está fazendo o nosso trabalho se transformar numa marca. Que legal. Então é onde a gente está nessa fase de transição. Hoje a gente está sendo chamado a palestrar, tanto no Brasil, até uns convites agora mais internacionais, para a gente poder pro ano que vem, mas o objetivo da gente é mostrar que nós somos fotógrafos, que trabalhamos, vivemos de fotografia e podemos ajudar outros fotógrafos que querem também aprender a contar histórias com fotografia. Eu não vou ser só mentor, né? Exato. Até porque chega uma hora que o mentor, quando ele resolve seguir só pela mentoria, muitas vezes ele fica obsoleto. Né? Exato. É igual professor de faculdade, E né? começa a afirmar coisas que não existem mais. É só acadêmico. Isso. Sim. Né? Por exemplo, eu começo a afirmar uma coisa que não existe mais. Pro seu tempo, quando você vendeu em 2015, 2018, era uma coisa. Hoje o mercado, ele mudou. A fotografia não mudou. Hoje, pra você ter uma ideia... E o pós-pandemia mudou tudo, né? E tá mudando muito rápido. Porque eu acho, depois no pós-pandemia, vocês sentiram que diminuiu os casamentos? Fica uma coisa mais intimista ou vocês acham que aumentou? Eu tô falando de tamanhos. Olha, eu acho que deu mais liberdade. Porque hoje a gente vê casamentos, como foi o caso, final de semana de 15 a 20 convidados, como a gente viu uns dias atrás, 200 a 300 convidados, outros 600 convidados. Então, deu essa liberdade, pessoal. A gente fez um casamento recente, foi no final do ano passado, dezembro, do Cushel, da Tierney. Foi uma canadense e um indiano que vieram pro Brasil, trouxeram a família, no caso ele veio com a mãe, os 2 filhinhos que eles adotaram nos Estados Unidos e os pais dela que são canadenses. E eles vieram pro Brasil para fazer uma cerimônia intimista. E a gente acompanhou eles. Então, assim, pós-pandemia, deu uma liberdade para as pessoas fazerem o que elas quiserem. Isso. Uma coisa que a gente percebeu depois da pandemia foi as pessoas começaram a se importar um pouco mais com as outras. Né? Por exemplo, dentro de um casamento, a gente falava assim, olha, você ainda não tirou foto com os avós. Ai, não quero. Ai, nem quero. Às vezes... Já aconteceu, por exemplo, com um avô cadeirante. A gente vamos ter lá um noivo, não, pra perder muito tempo, nem precisa se preocupar com essa foto. E aí a gente fica com o coração na mão. Ai, menina, que desespero. E hoje eles fazem questão
de fazer a foto, de ter a foto com aquelas Por pessoas. isso que veio a pandemia, né? Né? Então, assim, a gente percebeu que as pessoas ficaram realmente mais tocadas e estão valorizando mais esse A tipo família, então, de mais fotografia. afeto, né? Ai, gente, mas... Queria fazer... A próxima vez, a gente vai gravar mais uma vez. A gente vai fazer É que são 2 horários. dois, é. gente Eu vai acho que tem que ser 2 horários. Um É. prazer imenso, pode Eu contar pra acho. Vocês gente. ganharam o top. É, porque tem que ser... Sim. Top atenção. Pô, obrigado. Mas gostaram mesmo, de verdade? que legal. Nossa, que hoje. legal. Tem muita Vocês têm pergunta. algum perrengue muito forte, assim, pra gente finalizar Em e algum deixar casamento, assim, É, assim, alguma que coisa tenha assim, que vocês acontecido? tremeram na base, fizeram xixi na calça e ficaram desesperados, não sei. Ou Perrengue- algum absurdo que aconteceu, que vocês ficaram Nosso, chocados, tirando assim, da vozinha, acho que eu que já não. achei um absurdo. Ah, não é possível. A gente já teve, por exemplo, acabar a força, acabar a energia Gente, do é casamento. muito e aí a tai chi. gente ter que fazer isso aqui pra poder Exatamente. conseguir E entregar. conseguiram, E maravilhoso. aí, tranquilo, mas assim, sem energia. Tranquilo. A festa e final da festa toda sem energia. E aí a gente tinha que fazer ainda as fotos protocolares. Então a gente falou, a gente precisa dar um jeito pra fazer. E a chuva caindo, e sem energia, e a gente... Ainda bem que tinha bateria suficiente, né? E você? Que medo. Conta um. De perrengues, assim, cara, são tantos, sabia? Fala um que você fala, meu, esse foi. Da coxinha. Conta da coxinha, do quibe. Qual do Quem que quibe? foi o quibe? Olha, Mas esse não foi do casamento. Esse é do tai chi. Isso aí é a história do tai chi mesmo, né? No nosso Ó, começo. mas perrengue mesmo, assim, gente, pô, de cima da hora, assim. Você nunca esqueceu um casamento? Um Oi? cartão de memória, Não, nada, nossa, nada. gente, Eu tenho... Nunca teve um noivo que desistiu. Sua câmera pifou? Ó, já Não, aconteceu... tem sempre backup. Ó, vou falar pra vocês, acontece, eu tenho acho que pelo TDAH desenvolve uma preocupação maior, né? De esquecer alguma coisa, o tempo todo verificando, os cartões estão aqui, as câmeras estão aqui, tá Tem um tudo checklist, certinho, né? Tem. checklist, O tempo tá, os cintos todo. estão ok. Sério? O tempo E, detalhe, eu não consigo trabalhar, eu tenho um toque, não consigo trabalhar com uma câmera, eu tenho que ter sempre 2 câmeras. Por Eu quê? também tenho que ter 2 Porque câmeras se também. acontecer, tranquilo, né? já aconteceu comigo, né? Da câmera falhar. Eu pego outra e continuo o casamento. Isso já aconteceu Porque daí não comigo. te estressa, né? Exato, então sempre tenho isso. Inclusive aconteceu recente, a minha 5D Mark III no meio do casamento, subiu uma tarja preta assim no meio das fotos, eu beleza, troquei, peguei outra e continuei. Esses dias comprei uma que eu passei um aperto, comprei uma R6 novinha, no meio do casamento, erro 20. Um mês usando. Estourou o obturador. Mentira! E eu, caraca, novinha. Nova. Aí pensei, aí o que aconteceu? Foi umas poucas vezes em que, tipo, eu passei aperto e falei, cara, e agora? Aí a máquina travou, nada funcionava, fui, peguei a outra e continuei Mas clicando. tem sempre a outra na Aí, cima beleza. pra Mas dá ficar medo da tranquilo. outra, entendeu? Nossa, E aí aí, você imagina. estourar o obturador. Aí a Assim, é muito outra, engraçado que detalhe, eu conheço vi o na Danilo ci- do olho dele. Ele faz assim, opa, alguma coisa já me aproxima, Tá. porque eu sei que alguma coisa tá Aí ele diferente. fala, caraca, mano, tipo, puta, a R6. Só que assim, você fica o casamento pensando, caraca, a R6 travou minha novinha, tô pagando ela, vou 3 parcelas ainda. Tipo, parcelado em 4 vezes. Mas... Eles trocaram? Era erro de... Trocou. A Canon, ela tem a garantia no Ah, Brasil tá. aqui, então eles Era um trocaram o erro, tá. obturador. Mas foi um erro mesmo, Mas assim, acho um que é lote isso. gigante. Mas teve um pior. Lembrei agora. Essa daqui até eu tremi na base, assim, desesperador. Tava no casamento, fotografando, assim, a cerimônia. Passou uma corola da igreja. Sabe aquelas senhorinhas corolinhas? tá. Cara, eu tava passando com aqueles castiçal assim. Ela enroscou na minha cintura, eu tava com uma 35.4. Foi. Eu tava aqui com a lente aqui na cintura, assim, travada. Beleza. Ela passou e enroscou na minha cintura. Só aquela senhorinha assim, bem íntima. O que aconteceu? Ela fez isso. Eu vi minha lente subindo assim. A lente voou assim, ó. Eu tava em cima do altar. Eu vi ela voando assim, ó. Foi mesmo. Caiu, fez igual barulho de taça. Psh. E ela tava dentro do protetor da lente. Falei, já era. Eu nem vou abrir pra não passar raiva. Aí eu continuei com a 50 que eu tava usando, né? Até o final do Queria casamento. matar a mulher. Beleza. Aí chegou, acabou o casamento, não falei nada pra Cris, eu continuei, tava com 50 e tinha uma 28 ainda pra usar. Aí continuei, acabou o casamento, a gente foi pra rua fazer uns ensaios na porta da igreja com os noivos, né? A Cris, me desculpa, eu derrubei o LED, quebrei a bateria. Eu falei, relaxa, Caiu o LED, acabei de quebrar a Aí eu falei pra ele assim, ai, Cara, desculpa. e a minha lente era novinha, cara. Fiquei pensando. E perdeu mesmo. Ele Meu, fica tranquilo, perdeu, mas tinha quebrei a seguro. bateria. Ah, tinha seguro. Mas o seguro pagou tudo. Não, senão bom, você tinha ainda bem que matado, você... foi tranquilo. Ainda bem que você tinha seguro. Mas é Aconteceu... como você conseguiu cobrar? Comprovar aqui pra cobrir tudo? Porque geralmente não cobre tudo. Cobre.
Cobre tudo? Cobre. Ela deu PT. Só que pra minha sorte, foi pro seguro, né? Alegou que foi um acidente, não tinha como, tudo. A gente tinha fechado o seguro fazia um mês no máximo. Nossa. Que era na época. E, então, assim, eu acho que um perrengue mais... Aquele desespero, falar, puta merda, quebrou minha câmera, e agora? A gente vai lembrando. Vai lembrando, tá Lembrei vendo? de uma Isso outra aí ocasião realmente... que esse foi eu que fiquei assim... Eu achava que eu não ia conseguir dar um passo, porque as minhas pernas tremiam muito. Colocaram uma máquina de bolha de sabão, em vez de colocar pra Nossa. cima, colocaram ela virada pra baixo. No piso de mármore. E aí a gente tava virou saindo, realmente- os noivos saindo, bolha, a gente fotografando, o Danilo vai e me cai. Cara, as duas eu pernas dei pra um triplo cima. charpado. Vum, vum, vum. E, Uau! mas assim, foi muito alto. E eu fiz isso aqui, ó. E ele, pá! Eu caí assim, a câmera. Eu só caí assim, ó. Eu caí assim, ó. Eu não conseguia Quebra o mexer. cotovelo, as costas, mas a A câmera... dor foi eu não tanta conseguia que eu me pensei, mexer. eu quebrei o braço. Foi você que a me primeira mostrou coisa. o bebê? Mas a Foi. câmera não. A câmera não. O tripé, né? Tava aqui, né? Esse foi Mas um foi um terrível. triplo carpado no ar, gente. Foi Cara, muito alto, que na hora que ele chegou no chão, eu falei, meu Deus, eu não conseguia sair do lugar assim. As minhas pernas Por quê? tremiam. Você vem andando com os noivos pra trás. Sim. Aí, tipo assim, você vem junto com o pessoal do vídeo. Só que aconteceu, o cara do vídeo parou pra poder ir atrás. E eu continuei vindo. Nossa. Mas continuei vindo, tinha degrau, eu saí rolando. Foi muito louco, assim. Foi uma Foi- emoção Mas sem tem vídeo igual. disso, será? E aí, Teve, só que eu não sei se o cara deu fim no vídeo, mas ele tinha. aí depois. E aí foi conexão com o restante dos convidados até o final da festa. Porque todo mundo chegava e falava, e aí, tá bem? tudo bem, Tudo bem? tranquilo. Esse cara tá Eu quebrando o fiquei braço, não tô branca, sentindo. todo mundo, nossa, tá melhor, porque você perdeu a cor. Mas, gente, Mas ó, foi. esse passou um perrengue. Mas não Ah. machucou. Sério. Ah, assim. não ficou só Não, só roxo, só bateu assim, o escoriações, braço. nada assim, nada grave. Mas dentro da fotografia, por sim, tá preparado para tudo. Pra tudo, né? E ao mesmo tempo, lógico, problemas de equipamento, como coisas de quebrar, sempre ter um material de backup, sempre ficar... Perder foto jamais. Nunca. Fazer Nunca. checklist. Checklist, só que nunca perdemos, graças a Deus. Nunca. O que acontece muito é a gente tem que saber exatamente o que vai acontecer, por quê? É até uma dica para quem quer trabalhar com fotografia de casamento. Tenha segurança naquilo que você vai fazer. E sempre faça a sua parte além do esperado. Porque sempre tem alguém pronto para puxar o seu tapete ali. É. A fotografia de casamento é uma das coisas assim, como se fosse... É linda a história. Só que quem vê o backstage não vê muitas vezes os perrengues que os profissionais passam. Então não é tudo lindo e maravilhoso. Os noivos vêm só as fotos lindas depois. Mas no backstage estão sempre preparados ali para poder lidar com pessoas que, querendo ou não, sempre estão preparadas ali para Eles só poder... olham deles, né? Tem várias pessoas que Exato. olham só o trabalho deles, não olham o geral, o noivo em si, né? Não olham para o Exato. noivo. Boa parte hoje, não generalizando, mas boa parte hoje dos profissionais estão trabalhando com linha de produção, como sempre foram, né? E quando chega alguém querendo fazer a diferença no mercado, quer contar uma história, permitir que os noivos vivam aquele dia, então você acaba meio que virando a ovelha negra, mas ao mesmo tempo você ganha um espaço no mercado porque você está fazendo diferente. É, com certeza. Mas é isso. Chegamos ao fim. Caramba! Nossa, muito rápido. E acabou as bananinhas! Acabou a bananinha. Eu não paro de comer, gente. Não tomei café. Gostaria de agradecer de verdade a presença de vocês aqui. É muito legal. Vocês foram os primeiros sobre casamento. Eu acho que é uma honra ter vocês Abrir assim, aqui. né? Abrir em grande estilo. E aí é isso, gente. Vamos dar tchau ali para as pessoas. Obrigada, gente. Honra toda. Tchau. Obrigada aos nossos patrocinadores. Beijo. Tchau. Obrigadão. Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alpha Photobook, Assis, Album e Foto e Café Ananias. Alpha Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e prazo. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. Album e Foto, a plataforma mais completa e favorita dos fotógrafos, que ajuda a otimizar o seu fluxo de trabalho. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão.